tempo agora para uma entrevista exclusiva com o Francisco Neto, selecionador nacional da equipa A de futebol feminino. Uma entrevista que vai ser moderada por Irene Palma, jornalista do jornal A Bola. Nesta conversa haverá também momento para refletir sobre o crescimento e a afirmação do futebol feminino em Portugal e também todo o caminho percorrido por esta seleção nacional nos últimos anos e também a visão de um treinador que tem sido uma peça-chave na construção histórica do futebol feminino em Portugal, uma construção marcada por ambição, muita resiliência e também talento. Chamamos agora ao palco Francisco Neto e Irene Palma. Olá, boa tarde. Confortável? Super. Vamos embora? Vai ser mais fácil do que outros desafios que já tiveste ao longo da carreira. Obrigada a todos os que nos vão acompanhar nesta conversa. É um privilégio poder falar aqui um bocadinho com o Francisco Neto, nosso selecionador de futebol feminino. O Francisco tinha 32 anos quando chegou a esta casa, com a ambição de conseguir revolucionar o futebol feminino português. Conseguiu e de que maneira? Estamos todos extremamente orgulhosos. E o que eu queria perceber é se ainda te lembras qual era o sonho que trazias na bagagem quando aos 32 anos chegaste a este lugar que hoje te deixaste uma marca tão vincada. Antes de mais, boa tarde. Eram 32 anos de uma ilusão muito grande, de quem queria muito ser mais uma parte, porque este sucesso que temos tido ao longo destes anos, como é lógico, não pode ser nunca alavancado apenas numa pessoa. Temos aqui na sala muitos colegas da formação que trabalharam para isso, muitos colegas das associações que o fizeram, os nossos clubes, e sem dúvida nenhuma era essa a minha ambição, era de que forma é que todos poderíamos fazer algo que nós sentíamos que era possível. Tínhamos já alguns indicadores que isto era possível, porque antes de termos ido na Seleção A, que é o marco ao primeiro campeonato da Europa, já tínhamos ido a um campeonato da Europa sub-19, com o meu amigo José Paisana, que está aqui presente, e depois que na sub-17 com a professora Susana já tínhamos estado em 2 campeonatos da Europa. Isto eram pequenos indicadores de que algo de bom já se estava a fazer. E depois percebemos que era preciso um bocadinho mais, era preciso aumentar o número de praticantes, era preciso imbuir também os clubes e dotar os clubes de algumas ferramentas, melhorar a nossa liga, fazer aqui um conjunto de projetos que pudessem potenciar a jogadora portuguesa, o aumento do número de seleções, a profissionalização também, primeiro do espaço de seleção, para depois passarmos para outro tipo de profissionalização, e esse trabalho foi feito, e eu sou apenas mais uma das peças dessa transformação que nos levou ao ponto que estamos agora, mas que também não é o ponto onde queremos estar, e por isso respeitar muito o passado, mas com muita ambição, ainda com mais ambição e com mais responsabilidade, olhar para os próximos anos também com essa vontade de continuar a fazer bem e continuarmos a dar o passo em frente. 2 europeus, uma primeira qualificação para um campeonato do mundo. E agora, há algum medo daquilo que todos nós queremos que a seleção portuguesa faça no futuro? Eu não sei se posso... Foram 3 europeus. 3 europeus? Aqui não. Fomos convidados, não pelos melhores motivos, mas estivemos presentes. É dar o passo em frente, era algo que queríamos também muito ter feito. Estamos aqui a falar de uma perspectiva muito mais desportiva. Foi algo que nós, mais que também que essa marca de termos ido aos europeus foi muito importante, foi acima de tudo, foi a forma como construímos uma equipa e a mentalidade dessa equipa. Eu acho que essa é que é a grande mudança nestes últimos 12 anos, é aquilo que é a forma como nós, tanto na Seleção A como nas camadas jovens, conseguimos olhar o nosso jogo, conseguimos olhar o nosso adversário. Acima de tudo, nós temos uma mentalidade neste momento de não ter medo de jogar contra quem quer que seja. A nossa mentalidade mudou. Temos feito esse trabalho muito, a começar muito na nossa base. A Seleção A é nitidamente também uma seleção que dá esse exemplo. Felizmente temos também os nossos clubes
nas competições europeias a mostrarem que se conseguem bater com as melhores equipas da Europa, e isto é muito fruto da mudança de mentalidade que temos vindo a fazer. Agora, como eu disse, não estamos onde queremos estar, nitidamente que temos que continuar a crescer em todos os aspectos, desde a base até ao topo, e se olharmos para a seleção também para isso, e desportivamente temos que continuar a marcar presença nas fases finais e a lutar por coisas maiores, porque nós ficamos muito, muito contentes, e estão aqui também os colegas todos da formação, ou muitos da formação, ficamos muito, muito contentes quando todas as nossas seleções trazem uma taça para Portugal. Ficamos muito orgulhosos pelo nosso futebol de praia feminino trazer a primeira taça no feminino, mas nós no futebol, nos próximos 10 anos, temos que trazer uma taça para aqui para dentro. Isto tem que ser, seja nas AS, seja na formação, é o desafio que temos, que eu disse 10 anos, que é para termos um bocadinho mais de calma. Não é para pôr pressão ao Presidente para renovar o contrato para toda a gente para 10 anos, mas acima de tudo é porque acreditamos muito no nosso trabalho. Tivemos muito perto de fazer história, de irmos agora a uma final com a geração da professora Marisa na Sub-19, onde fomos brilhantes neste último campeonato da Europa. Por isso, cá está, os indicadores estão aqui, estamos mais perto, falta-nos aqui qualquer coisa, estamos a trabalhar para que ela aconteça. Também por esse trabalho fantástico na formação, podemos perspectivar que quando chegarem aos séniores, essas meninas que agora estão a fazer esse caminho tão bom, será diferente daquilo que era com estas que agora estão, porque o próprio treino delas, a própria competição onde elas estão envolvidas também faz com que elas cresçam muito mais agora. Sem dúvida, tanto a nível de clube como a nível de seleção, e quem fez esse acompanhamento sabe, esta geração das jogadoras não mais velhas, mas mais experientes, mais internacionais que temos em espaço de seleção, todas elas com 15, 16 anos estavam em plantéis séniores. Nunca tiveram trabalho de formação, não tiveram trabalho nas academias. Esta geração que está a chegar agora, a Francisca Nazaré, a Andreia Jacinto, já é uma geração que já teve alguma estimulação, já é aquela primeira geração que mesmo aqui internamente já conseguiram apanhar as seleções de base com as sub-15 a crescerem até chegarmos ao patamar das sub-23 e depois passarem para as AS, e acreditamos muito também que agora, da forma como temos montado internamente o espaço de seleções, como também as nossas competições que têm que continuar a crescer, temos que continuar a ter maior competitividade, temos que continuar a ter mais equipas, precisamos de mais jogadoras, mas pelo menos já há aqui um caminho que pode potenciar a jogadora portuguesa, que a pode formar e que pode fazer com que ela chegue à seleção A com condições que outras não teriam, que muitas vezes tiveram quase que ser forçadas a crescer demasiado rápido. Também nos deu coisas muito boas, são jogadoras com uma capacidade de resiliência fora do normal, são jogadoras que sabem realmente sofrer pelas coisas, percebem muito bem o antes e o depois, e essa mentalidade elas muito devemos, porque às vezes em condições não tão boas, e quando digo condições não tão boas é dentro do jogo, a sofrermos, a sermos amassados pelos nossos adversários, elas perceberam e percebem que têm essa capacidade de sofrer, porque percebem que é o espaço delas e não têm medo de nada. Isto também é importante, e por isso é sempre importante também ter este tipo de jogadoras dentro deste contexto, mas depois temos jogadoras que estão a chegar e vemos isso nas nossas seleções de base, com condições técnicas e táticas e físicas incríveis, e mesmo mentais, com outro tipo de capacidade. Para quem treina, para um treinador, o que é treinar no feminino? É treinar o jogo que todos gostamos. Com intervenientes diferentes, com intervenientes que têm um passado diferente do passado do masculino, e esta para mim é a grande diferença, porque acho que não vale a pena estarmos aqui a falar do lado fisiológico da diferença entre a mulher e o homem, porque são diferentes, ponto final, mas acima de tudo a grande diferença daquilo que eu sinto é a experiência acumulada de quando as jogadoras chegam ou quando as jogadoras não chegam. Eu costumo dar muitas vezes este exemplo, e isto é algo que nós precisamos de mudar na cultura portuguesa. Já dei este exemplo várias vezes. Estamos aqui muita gente na sala, todos nós temos sobrinhos, filhos, filhas, e se calhar pouca gente, a uma sobrinha, a uma filha, a uma menina, até aos 2 anos ofereceu uma bola de futebol. É cultural. E aos rapazes, toda a gente até aos 2 anos oferece uma bola de futebol.
Por isso o rapaz, quando acorda de manhã, quando tem a primeira coisa que faz, está ali a bola. Se calhar a menina a primeira vez que toca numa bola de futebol é porque pede aos 5 anos. Ou porque teve um primo, ou teve um irmão, e todas as meninas contam estas histórias. Foi o meu irmão que me influenciou, e os rapazes são quase obrigados. É quase cultural. E nós temos que, e seja no futebol, seja noutra modalidade qualquer que tenha aqui a bola envolvida, nós precisamos deste tipo de estímulo. Nós precisamos que a jogadora portuguesa comece mais cedo a praticar, uma prática informal, não tem que ser uma prática formal. Tem que ser normal uma menina fazer aquilo que gosta. Tem que ser normal, em Portugal, elas terem a possibilidade e não serem olhadas de lado. Felizmente, hoje em dia, a mentalidade é completamente diferente. Mas elas têm que ser uma coisa normal, ver uma menina com uma bola debaixo do braço e ir para a escola, jogar e voltar para casa toda transpirada e a mãe mandar vir com ela porque rasgou-lhe as sapatilhas, e não tem que haver problemas com isso, porque foi assim que nós crescemos no masculino. E os nossos talentos, todos aqueles nossos talentos, quando vamos falar diretamente com a Francisca Nazaré, quando vamos falar com a Jacinto, são as histórias que elas reportam. E nós, eu digo estas porque são os novos talentos que temos em espaço de seleção, e acho que é importante haver mais desta estimulação, e eu acho que às vezes são pequenas mudanças que nos vão permitir chegar lá, porque a prática informal é muito importante. E nós estamos a perder a prática informal em todo lado, e então se perdemos no masculino, quanto mais no feminino. E a verdade é que o que eu queria perceber agora, nesta altura, e estava ali a olhar para o cronómetro para não nos atrapalharmos muito com o tempo, é qual é o sentimento de alguém que tem o peso de ser considerado, e era assim que vinha na descrição deste nosso painel, uma peça-chave naquilo que é o futebol feminino em Portugal? Primeiro, não me sinto uma peça-chave. Sinto-me, acima de tudo, mais uma peça, se calhar mais visível do que outros, mas sem dúvida nenhuma o trabalho de muita gente por trás, e falou-se também muito aqui, muitos treinadores falaram no fórum que estamos a organizar, da importância do staff, dos recursos humanos. Foi isto muito, muito tocado, e nitidamente que cada vez mais um treinador é um gestor de recursos humanos, não só daquelas jogadoras, mas de tudo que está à volta. Eu tenho a felicidade de trabalhar com os melhores em todas as suas áreas, e isto facilita muito o meu trabalho, e a minha responsabilidade é essa, ser a cara e responsável por um grupo muito, muito alargado de pessoas que vêm desde do técnico de equipamentos ao nutricionista, ao nosso cozinheiro, aos meus treinadores e aos treinadores da formação, e a todo o staff que temos. Por isso é uma responsabilidade grande, mas que me dá muito, muito prazer. Nessa responsabilidade grande e nessa ambição de temos aqui um intervalo de 10 anos para conseguir trazer um troféu. Agora vamos andar anos nisto, Francisco. Vamos embora. É só para perceber que vamos andar. Mas eu não disse que era só nas áreas. Não. Temos aqui um bocadinho da pessoa da formação. Ok. É para partilhar. É para partilhar as nossas seleções, desde as sub-15 até às séniores, temos de trazer uma taça, porque aliás que a primeira taça que trazemos para Portugal são os nossos sub-20, a taça de campeão do mundo, bem antes de vir as séniores veio a formação. Isso é uma boa finta, mas já lá vamos. Não, temos que... Para onde é que pode evoluir o jogo no feminino, nesses 10 anos? Essa é a grande questão. Aqui, o jogo no feminino está a crescer muito, nas diversas áreas, e acho que dá para aqui uma conversa muito grande. Eu, como treinador, como é lógico, gosto muito de olhar mais para o lado esportivo, apesar de que há muitas mais vertentes que estamos a abraçar, nitidamente, e depois até agora do Campeonato da Europa, o jogo no feminino está a evoluir para uma dimensão fisiológica muito maior. O jogo está mais rápido, o jogo está com maior intensidade, o jogo tem que ser tecnicamente mais bem jogado. Acima de tudo, acho que a grande capacidade e a grande mensagem que também temos enquanto equipa técnica refletido muito, que é algo muito específico do jogo. As equipas que mais vezes têm sucesso são as equipas que mais vezes ou que melhor conseguem jogar a sua pressão. E esta para mim é a grande característica do jogo nos próximos 5 anos. Tudo isto, todos os fatores, estamos a falar mais desportivos, que acarreta o jogar sob pressão. A capacidade técnica, a capacidade de tomar decisões sob pressão, a capacidade de num jogo de maior proximidade, conseguirmos resolver os nossos problemas nessas dimensões. Nitidamente, as equipas que melhor fazem isto são as equipas que nos últimos anos têm tido mais vezes sucesso. Não tem que ser
que ganhar sempre, mas que pelo menos estão mais vezes nas fases finais, chegam mais longe, e acho que é a grande característica que distingue as equipas de top para as outras equipas. Isto também tem muito que ver com o contexto onde a jogadora é formada, com os campeonatos onde as jogadoras estão a navegar, digamos assim, e por isso cabe-nos a nós também tratar do nosso jogo, cuidar da nossa jogadora, cuidar daquilo que é o contexto ou a piscina onde elas vão nadar, porque é preciso às vezes umas ondas que é para elas terem que dar um bocadinho mais da perna. Jogar sem medo? Jogar sem medo, sem dúvida nenhuma, a nossa mentalidade, e isso aí eu acho, mas essa parte eu acho que é algo que nós conseguimos. Dizia isso na perspectiva da pressão, do não ter medo de lidar precisamente e de enfrentar essa mesma pressão. Sim, isso sem dúvida nenhuma, mas essa pressão é algo que só o contexto lhes pode dar. É muito importante para nós, é muito importante, por exemplo, temos esta oportunidade de irmos agora aos Estados Unidos. Muita gente nos chama de malucos por aceitarmos esta oportunidade, porque vamos jogar contra uma das melhores equipas do mundo, num timing e numa janela muito, muito apertada, mas a verdade é que se queremos ser melhores, temos que jogar com os melhores. Nós sabemos que não vimos numa onda de resultados incrível, mas sabemos que temos que dar esta estimulação às jogadoras, porque isto é que vai fazer com que elas sejam melhores. Podemos ter a oportunidade de ir a um estádio e jogar com 20, 30 mil pessoas, é algo que não se consegue reproduzir. Por muitos treinos que a gente faça, por muitas condições, só nas fases finais é que temos tido essa oportunidade. E por isso ter essa oportunidade de jogar neste nível é maravilhoso, da mesma maneira que ter 3 equipas portuguesas nas competições europeias é fantástico, porque isto dá uma estimulação que nós não conseguimos reproduzir noutro espaço. Esta competição agora da Europa Cup ser a eliminar, consegue, e a jogadora portuguesa que está envolvida neste contexto, os treinadores, todo o staff, cria-lhes uma forma, uma pressão extra, porque é um jogo que ganhas em casa ou perdes em casa, mas tens uma segunda mão, apesar que nós somos especialistas em playoffs, jogar em casa e fora, temos sido especialistas nos nossos apuramentos, temos vivido e sobrevivido bem sob pressão, mas é o aspecto mental do jogo que nós ainda não conseguimos recriar nas competições onde a maior parte da jogadora portuguesa está. Estamos melhores, mas mais uma vez, como eu disse, não estamos onde queremos estar. Mas também não estamos onde queremos estar porque partimos de uns lugares atrás dos outros, não é? Sim. Tivemos aqui uns anos em que não evoluímos como devíamos evoluir e por isso agora o passo tem que ser mais acelerado para conseguirmos nesses 10 anos. Falámos um bocadinho e ontem falou-se nesta referência, primeiro jogo da seleção espanhola em 1970, primeiro jogo da seleção portuguesa em 81 ou 82, a seleção joga até 83 e quando falamos isto falamos poucos jogos. Mas depois há um interregno de 83 a 93 não há seleção feminina e depois voltamos a reativar a seleção em 93, ou seja, quando falamos que há equipas que estão 20 anos ou 30 anos à nossa frente, realmente na estimulação, na experiência, isto aconteceu, é real, é um facto. E nós temos que ir atrás disso. E temos feito um trabalho incrível nesse aspecto, temos ido buscar as nossas seleções sub-15, fazem por ano 8 a 10 jogos, as nossas seleções sub-16, ou seja, há um investimento muito grande por parte da nossa direção para nos dar condições para poder jogar mais do que os outros, proporcionar experiências diferentes às outras equipas, poder aceitar este desafio de irmos aos Estados Unidos atrás de uma experiência onde se calhar pouca gente não iria aceitar um desafio fruto das condições, mas isto nitidamente quer ir atrás do prejuízo. E nós estamos e crescemos muito nestes 10 anos, mas agora estamos naquela fase que precisamos dar aquele passo em frente e estamos a lutar por ele. Nesse passo em frente, já aqui falaste muito, tem contribuído também o trabalho de todos os clubes, que fazem com que o feminino seja cada vez mais forte, e também ambicionas aqui um bocadinho que numa conferência de imprensa eu te chatei, os outros colegas te chateamos com a pergunta do e porquê que não convocaste esta jogadora? E porquê que não convocou aquela? Como acontece com o selecionador dos AS masculinos. Porque isso significa que tens cada vez mais opções, cada vez mais jogadoras de qualidade que podem representar orgulhosamente a seleção portuguesa. Os clubes têm feito um trabalho incrível, condições brutais. Falámos isto também já algumas vezes. Há 12 anos atrás, ou 11 anos atrás, havia em Portugal 2 pessoas a tempo inteiro no feminino. Era eu e a professora Marisa Gomes, que éramos 2 funcionários da Federação Portuguesa de Futebol. Hoje em dia, quando olhamos para o futebol feminino, há muita gente profissional, muita gente, muito staff e não é só técnico. Isso é um sinal brutal de crescimento que tem potenciado a jogadora portuguesa, tem permitido que ela cresça, tem permitido dar-lhe condições e, felizmente, isso
cria-nos mais jogadoras, mais pressão, e ainda bem que há essas perguntas. Também fico muito feliz porque tem sido também o crescimento de hoje em dia ir a uma conferência de imprensa e o jornalista já saber o nome da jogadora portuguesa, não me chamar de Filipe ou de Fernando Neto, como acontecia no passado, e não termos quase que oferecer um almoço aos jornalistas para estarem presentes numa conferência de imprensa do feminino. Durante 5 anos as minhas convocatórias eram por e-mail, porque sempre que marcávamos não aparecia ninguém, e hoje em dia temos gente a acompanhar-nos na Suíça, na Nova Zelândia e em todo lado. E eu já reservei lugar para ir ao Brasil. Disse logo, não fui à Suíça, mas agora vou ao Brasil. Está convidado. O nosso tempo está quase a acabar. Orgulhosamente selecionador nacional da Seleção Portuguesa de Futebol Feminino. É isso? Muito, exatamente. É um orgulho ouvir o hino, defender o nosso país e poder ser mais uma peça que representa aquilo que é a nossa paixão, que é Portugal. Obrigada, Francisco Neto, por aquilo que tens feito pelo feminino em Portugal. É um orgulho para todos nós o vosso trabalho, e estaremos cá nos próximos 10 anos para cobrar a colocação do troféu. Obrigada a todos os que estiveram connosco. E nada melhor para terminar esta conversa do que, em nome da Federação Portuguesa de Futebol e do Presidente Pedro Proença, chamar Helena Pires ao palco, porque há uma surpresa para Francisco Neto. As mulheres, sempre as mulheres, Francisco. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, temos aqui uma foto. É fantástico. Espera, não, tirem só vocês os dois e depois eu junto-me a vocês. Vamos ficar aqui porque ele fica no meio de nós. Muito obrigada. Tá? Obrigada a todos.